Boa noite, pessoal. Boa noite. Todos muito bem-vindos. Nosso tema de hoje é por que adoecemos? Bom, eu acho que a melhor maneira de começar é jogando logo uma bomba aqui em cima de vocês, para despertar aí quem está com sono. Vocês sabiam que, na grande maioria das vezes, nós adoecemos por responsabilidade única e exclusivamente nossa? Vocês sabiam que são poucos aqueles casos em que a gente já vem ali no nosso planejamento reencarnatório, que a gente vai passar por alguma doença? Existe sim, mas é uma minoria, né? E mesmo aqueles que vêm com aquele planejamento encarnatório, que vai passar por uma doença tal, o cara arruma um jeito de arrumar outras. Não está satisfeito só com aquela. Bom, o tema principal que eu vou abordar hoje são as doenças psicossomáticas. Vou tentar explicar para vocês o que é, como funciona. Depois, no final, lá no meu fechamento, eu vou explicar por que eu escolhi esse tema. Tá? E existem outras? Existem. Mas ela é a da vez, pelo momento que nós estamos vivendo. Tá? Eu vou falar aqui para poder chegar ao entendimento, facilitar o entendimento de vocês, para ficar mais didático, entender por que ela nos atinge, como ela nos atinge. Eu vou precisar falar para vocês, vou dar uma pincelada para vocês sobre os corpos espirituais, tá? E uma pincelada para vocês sobre os chakras, né? Eu digo pincelada, gente. Renata, não se empolga não, é pincelada. Eu digo pincelada porque se eu fosse fazer uma palestra sobre chakra, né, eu ia precisar de umas 7 palestras, uma para cada um, e está arriscado a não acabar. Então, uma pincelada só para facilitar, né, como essas doenças conseguem chegar, nos atingir no nosso corpo físico. Tá ok? Bom, vamos começar aqui, eu vou falar sobre... Vamos lá, Gustavo. Bom, nós temos as doenças hereditárias. Não é o caso aqui. Essa aqui, boa parte, né, já vem naquele nosso planejamento, imagino eu, tá? Você vai nascer, família assim assado, seus pais assim, já vão, você já tem uma predisposição e vai ter, né, tal. Não é o caso, não é o objetivo do nosso estudo, né? Agora tem uma outra antes da psicossomática aqui, que eu queria dar uma atenção para ela. Morbus passion incarnatum ali. Assustou? Gente, latim. Vamos lá, Gustavo. Morbus, doença. Passion, paixões. Incarnatum, encarnado. Então, são aquelas doenças que a gente desenvolve quando encarnado devido às paixões, aos vícios, nossos excessos. Tá? Eu queria dar um toquezinho para elas. Aí já deve estar curioso. O que é o L maiúsculo, Gustavo? É do Luiz, tá? Ninguém se preocupa em gravar essa palavra aqui, não. Porque esse troço não existe, tá? Mas eu queria falar sobre ele, não achei nada que representasse, eu inventei, tá? É latim. Aqui, o que acontece? Vocês lembram do nosso lar, André Luiz? Eu até assisti de novo essa semana para poder ter certeza. Né? Ele desencarnou problemas gastrointestinais, não é isso? Pelos excessos, pelos vícios, né? Tanto que aparece parte do filme ele novinho, num bar, né? Bebendo, fumando charuto, né? Cercado de mulheres. Depois aparece ele já na idade próxima da passagem dele, no mesmo bar, na mesma mesa, bebendo, fumando, ou seja, anos, né? Ele ali envolvido com as paixões, com os vícios da terra, da matéria, né? E, logicamente, chegou no corpo físico dele e, logicamente, sofreu lá do outro lado muito no umbral, né? Sentia dores, saíam secreções da região. Quando ele foi acolhido, né, no nosso lar,
ele tomava os passos para fazer a limpeza, né, daquela área toda, ele comprometeu ali o perispírito dele com esses excessos, né? E tem também vou contar não é parábola não, tá? É só um causo. O causo, né, não é do André Luiz, mas é do Cláudio Luiz. Cláudio Luiz passou para um novo concurso, foi trabalhar no centro da cidade, estava felizão da vida, estava, né, ganhando um pouco mais, tinha um restaurante maravilhoso lá próximo, que era aquilo, né? E lá no meio assim do restaurante, aquelas bandejas maravilhosas, e Cláudio Luiz atacava direto ali o quê? Preferência, o que tinha que era a milanesa, o que tinha bastante gordura, o que tinha... O restaurante, a parte lateral, ele tinha um L enorme, com várias bandejas que Cláudio Luiz nunca visitava, que eram as saladas, legumes, né? Aquilo ali não fazia parte do cardápio de Cláudio Luiz. Cláudio Luiz se fartava, comia com prazer absurdo, não satisfeito, saía do restaurante, ia para a esquina que tinha o cara do doce, aquele triângulo desse tamanho, dessa altura, aquela vasilha com aquelas tortas molhadas. E quando não tinha torta que Cláudio Luiz gostava, morango ele não gosta muito, aí ele, hoje então eu vou no cuscuz. Aí vinha aquele tijolo de cuscuz banhado no leite condensado. Era uma fartura, era uma felicidade só. Conclusão. Belo dia, Cláudio Luiz está atravessando a rua, começou a se sentir um astronauta, pisando nas nuvens. Aí chegou no trabalho, caramba, foi para o posto médico. Posto médico, a pressão de Cláudio Luiz estava... Isso depois de 1 ano e meio, tá? 1 ano e meio, quase 2 anos de trabalho. Aí o médico botou Cláudio Luiz lá para descansar, repousar, falou, cara, vai procurar um especialista, vai procurar um médico, tem coisa aí. Bom, Cláudio Luiz descobriu o quê? Resumindo a história, estava hipertenso, estava pré-diabético e parou por aí? Não, Cláudio Luiz, ele gostava de caprichar nas coisas. Ele também gostava muito de tomar uma cerveja. E Cláudio Luiz, mas só que ele tirava uma onda. Ele falava, não, eu bebo socialmente. Cláudio Luiz bebia só sexta, sábado e domingo. Né? Só que a quantidade, se você juntar e distribuir pelos dias da semana, é um pileque certo para qualquer ser humano normal. Aí o cara de pau dizia que só bebia socialmente. Bom, aí foi fazer o exame periódico, né? Exame periódico, vocês sabem como é que é, né? Médico de exame periódico não gosta de dar papo pra gente. Aquilo ali parece até uma produção em série, né? Ele vai, te atende, às vezes nem te dá descumprimento e vai embora. Né? Aí tu fica lá com aquela lambuzado, né? Vem a enfermeira para te salvar. Aí naquele dia, rapaz, Cláudio Luiz estava lá, foi fazer aquela... Como é que é o nome da ultra total? Esqueci. Abdômen total, não sei o quê. Aí tá lá, lambuzou-se todo. Aí veio o médico, eu já sabia que o médico não ia falar nada. Daqui a pouco o médico olha para mim, olha para mim. Eu falei, caramba, tem coisa errada aí. Aí o médico falou com o Cláudio Luiz. Eu falei, tem coisa errada. Né? Provavelmente o meu mentor ali deve ter apertado a garganta dele e falou, cara, fala alguma coisa aí que vai dar ruim com esse cara aqui. Ele virou monitor, cara, para mim. Tá vendo isso aqui? Essa mancha aqui? Eu falei, aí, deve ser o fígado. Não, o fígado é esse negocinho aqui no meio. Isso aqui tudo é gordura. Resumindo, Cláudio Luiz estava hipertenso, pré-diabético, com gordura, já entrando para o 3º estágio, não sei das quantas, lá que ele explicou, lá os termos técnicos, que era, resumindo aqui, estava quase fazendo um brinde com a cirrose. Aí,
De quem, para que esse caos todo que eu estou contando? Eu quero perguntar para você. De quem é a bendita culpa disso tudo, de todas essas enfermidades? É de Deus? É do acaso? Cláudio Luiz, né? Foi do André Luiz, do Cláudio Luiz. Então, gente, vamos tomar cuidado com o nosso corpinho. Nosso corpo, né, ele vem com aquela energiazinha ali preparada para durar tanto tempo, para que a gente possa cumprir nossa missão. Não vamos perder nosso tempo de existência, não vamos diminuir a nossa permanência aqui na Terra por imprudência, por vício, por paixões, tá? Porque depois a gente só tem a se arrepender. Depois é ficar, provavelmente, que nem o André Luiz ficou lá, gemendo no umbral durante um bom período, tentando expurgar isso tudo que a gente, esse mal todo que a gente fez a gente mesmo, né? Bom, vamos lá, Gustavo. Agora sim, doenças psicossomáticas. O que são as doenças psicossomáticas? Né? Psico vem do psique, aqui não é mais latim, né? Só para o Luiz, que é chique, aqui é grego. Tá? Aí, alma, mente e o soma, que é... Vai, Gustavo. Que é o corpo. Tá? Então, são as doenças, gente, as doenças psicossomáticas são aquelas doenças que você desenvolve, né, por desequilíbrios emocionais, problemas ligados, vêm da sua mente, tá? Não existe frases, né, que não tenham uma razão de existir. Não existem frases que estão aí por nada, né? Então, todo mundo já deve ter escutado, né? Mente sã, corpo sã. Correto? Então, temos que cuidar da nossa mente. Agora, tá bom, Luiz, mas como é que esse negócio chega, né, até o nosso corpo físico? Eu não estou entendendo isso aí. O desequilíbrio emocional vai provocar doença no seu corpo físico? Aí entra a história que eu tenho que dar uma pincelada com vocês nos corpos espirituais, né, e nos chakras, tá bom? É uma pincelada, tá legal, gente? Vamos lá. Ah, não, perdão, errei. Primeiro nós vamos ver aqui alguma coisa na literatura espírita, tá? Só para dar uma reforçada no que eu estou falando, ok? Dei uma pesquisada, tem bastante coisa, eu tirei alguns trechozinhos só para a gente poder ilustrar aqui, para reforçar tudo que a gente está conversando. Na Gênesis, capítulo 3, né, bem lá, eu tirei trechos, tá? Deus pôs limite à satisfação das necessidades. Por meio da saciedade, o homem é avisado desse limite. Se ultrapassa, fala voluntariamente. As doenças, as enfermidades, a morte que daí podem resultar, provém de sua imprevidência e não de Deus. Ficou claro para todo mundo, gente? Né? Ele nos dá esse limite. Quando você está saciado, né, por que você vai continuar forçando ali? Pô, já e vai e força, passar do limite, a responsabilidade é nossa. Tá? Vamos lá, Gustavo. Livro dos Espíritos aqui, a 714, já pegou mais pesado. Aquela já deu uma, né? Que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênio o requinte dos gozos? Pobre criatura, mais digna de lástima do que de inveja, pois bem perto ela está da morte. Vamos lá. Isso aqui eu tirei de um site espírita, em que eles fizeram um estudo sobre as doenças, né? E nesse ponto aqui eles estavam utilizando 2 livros da dupla, né? Chico e André, que é a Evolução em 2 Mundos e nos Domínios da Mediunidade, tá? Eu pincelei só alguns trechozinhos isolados, só para dar uma enriquecida aqui no que a gente está conversando, né? Então, ele vem ali, ó, encontramos a explanação sobre a existência do perispírito, que seria o responsável pela transmissão das influências espirituais ao corpo físico, incluindo as doenças. Então, grava aí o perispírito,
tá? Porque nós vamos falar dele em breve agora, quando a gente for ver os corpos espirituais, e ele está dizendo que o perispírito tem essa influência, né, para passar inclusive as doenças. Argumentando que pensamentos e emoções podem causar alterações na estrutura desse corpo espiritual intermediário, ou seja, do perispírito, que por sua vez refletirão no corpo físico, vão nos atingir, as doenças vão chegar até o nosso corpo. Vamos lá, Gustavo. O desequilíbrio ou trauma no nível espiritual pode ser refletido no corpo físico, dando origem a doenças psicossomáticas. Isso reforça a concepção de que a cura para essas doenças envolve uma profunda revisão do padrão de pensamentos e comportamentos, né? Então, gente, temos que ficar alerta, temos que ficar atento para não cair nessa armadilha, tá? Vamos conhecer agora, primeiro, uma visão rápida aqui dos corpos espirituais, tá? Nós temos o átmico, nós temos o búdico, mental superior, temos o mental inferior, temos o astral, que é o nosso perispírito, temos o duplo etérico e temos o corpo físico propriamente dito, tá? Vamos dar uma olhada melhor em cada um deles. Eu fiz pequenas anotações, um resumo bem resumidozinho de cada um deles, né? O corpo físico, pode pular, Gustavo, vou trabalhar em cima do outro. Vou aproveitar para fazer esses comentários aqui. Eu achei isso aqui interessante, por quê? Ele diz que os dois primeiros, o corpo físico e o duplo etérico, ele chama de corpos materiais. São os corpos que vão ficar com a nossa passagem, não vamos levar para o mundo espiritual. Os demais corpos são os corpos espirituais, tá? Logo daqui a gente conclui que, né, até o Gustavo que me deu um bizu, né, ele lembrou assim, tá vendo? O suicídio, às vezes, a pessoa acha que vai se livrar dos problemas, né, tirando a sua própria vida, mas o que vai ficar aqui, cara, são os corpos materiais. O problema dele vai estar ali no perispírito, os problemas emocionais, ele vai levar para o mundo espiritual, não vai resolver os problemas dele tirando a própria vida, tá? Os corpos materiais, eles vão se decompor com o tempo, né? O corpo físico, tempo maior, o duplo etérico, um tempo bem menor, mas também se decompõe, tá? E eles aqui, eles têm um nível de densidade, né? Quanto mais você avança, menos denso são os corpos, tá? Esses primeiros são chamados de corpos inferiores e o restante de corpos superiores. Os corpos inferiores são aqueles que a gente muda com cada encarnação, você sofre algum tipo de alteração nesses corpos, né? Agora, os corpos superiores, não muda. Aqui está a essência já do espírito, aqui já está o nosso banco de dados encarnatórios, aqui já está toda a nossa evolução. Aqui não sofre alteração com a encarnação, só os 4 primeiros, tá bom? Vou fazer uma leitura rápida, tá ok, pessoal? No corpo físico não precisa falar nada, é o corpo que todos nós utilizamos aqui para nossas experiências como encarnado, né? Na matéria, né? Aí está o Luiz aqui no seu corpício lindo de formato pera, cada um com o seu corpo, não tem muito o que falar deles, não. O duplo etérico tem, né? Vamos ver. Ele é uma duplicata do corpo físico, porém mais sutil, né? Ele tem a função de equilibrar a energia entre os corpos sutis e o físico. Nele se encontram os chakras. Eles filtram energia, protegendo o nosso corpo físico, né? Nele também tem ectoplasma, aquela energia tão importante, né, para os espíritos utilizam para interagir, né, com os encarnados. O ectoplasma que é uma energia que é desenvolvida pelos espíritos
quando na condição de encarnado apenas, tá? É importante, cadê o ectoplasma? Está aqui. Quando encarnados, é importante para trabalhos mediúnicos, para a cura, materialização, etc, etc, etc. Depois disso, nós temos o corpo astral, que seria o perispírito, tá? Esse é importante. Esses três aqui são os mais importantes para o nosso estudo da psicossomática, tá? No perispírito, ele vibra já nas dimensões astrais, nele estão as nossas emoções. É como nos apresentamos quando estamos desencarnados ou desdobrados, ou seja, ele está para o nosso corpo físico, né, aqui para o encarnado, ele para vivências no astral. Da mesma forma, tá? Que aqui a gente está usando esse corpo físico, no astral a gente vai usar o corpo astral ou o nosso perispírito. Bem mais sutil que os dois anteriores. Essa densidade também tem uma influência também do estágio de evolução do espírito, né? Isso aqui eu achei interessante. Isso explica porque muitas vezes, né, você, até mesmo nos filmes, você vê que espíritos muito evoluídos, né, no mundo astral conseguem passar por espíritos menos evoluídos e não são nem percebidos, não conseguem nem ser vistos, porque já possui uma densidade diferente, uma vibração bem diferente dos demais, dos menos evoluídos, né? Então tem a ver com a evolução também. Depois nós temos o corpo mental inferior, que é o corpo dos sentidos, dos nossos 5 sentidos, tá? Da nossa inteligência, consciência, razão, ou seja, ele é concreto, ligado ao concreto. O mental superior já é o corpo da nossa vontade, da nossa determinação, imaginação, né? Cara, nem eu entendo minha letra, né? Das virtudes, proposta reencarnatória atual, está nele também, né? E ele já é ligado à percepção, aí já vai para o abstrato. Por isso que ele começa a se deslocar dos demais ali também. A partir desse corpo, as negatividades deixam de ser absorvidas ou registradas, tá? Onde é que eu estou? Peraí. Ih, gente, eu pulei. Eu estava onde? Superior. Então tá certo. Agora é o búdico? Tá. Búdico. O búdico é o nosso banco de dados da consciência, né? Já não tem a ideia do tempo como nós conhecemos, né? Poucas informações devido a limitações que nós temos pelos outros corpos mais sutis, menos sutis. Aqui não ficam experiências negativas, que são levadas para os outros corpos para poderem sofrer novas oportunidades evolutivas. E o nosso corpo átmico, gente, é o eu cósmico, como ele é chamado, também é chamado de espírito puro, também é chamado de centelha divina, né? Que quanto mais evoluído o espírito, o que a gente pode falar do átmico, né? Que quanto mais evoluído é o espírito, menos denso e menos número são os corpos que se ligam a ele. O que a gente entende disso? Que um espírito, quanto mais evoluído menos densos são esses corpos e menos corpos ligados a ele, porque não tem necessidade mais, após um certo grau de evolução nosso, que a gente carregue um corpo físico, um duplo etérico, ou até mesmo um corpo astral, você vai se desprendendo dele conforme você vai evoluindo espiritualmente, tá? Até você chegar na centelha divina, do espírito puro, ok? Bom, dei uma pincelada nos corpos. Para quê, Luiz? Para poder chegar agora no chakra
e compreender como é que essas emoções, como é que esses desequilíbrios emocionais vão atingir nosso corpo, né? Os chakras são o quê, gente? São vórtices de energia, né? Eles são mais ou menos como uns cones que vibram, têm uma certa frequência vibratória, e eu vejo na minha cabeça que a melhor maneira da gente entender isso, vocês lembram daquele malabarista, normalmente são os orientais, né? Que pega aquele pauzinho, bota o prato para rodar ali, aí bota com a velocidade certinha ali, que quando ele faz assim, cara, o prato parece que está parado. Você olha, parece que está parado, né? Aí ele vai, bota um aqui, bota outro aqui, vai botando. Aí quando ele chega no último aqui, o primeiro lá já está, né? Aí, ó, desequilíbrio. Quando o pratinho está paradinho, quando os vórtices de energia estão na frequência certinha, tudo redondinho, é um chakra de Cristo, por exemplo, né? O nosso aqui, gente, pô, sinceramente, eu acho muito pouco provável que o prato esteja, né? Já está mais para... Se não, já caiu. Então, como é que acontece? O nosso perispírito, por isso que eu falei que os 3 primeiros são os mais importantes para a gente entender isso. Nosso perispírito, ele tem centros energéticos que vêm também dos outros, dos demais mais sutis, né? E ele passa essa energia para o nosso corpo físico, né? Então, existe o nosso amigo Dupletek, que faz ali uma proteção. Então, são 3 camadas: o perispírito, Dupletek e o corpo físico. Então, o perispírito manda lá no centro energético energia para o nosso corpo físico. Aí o Dupletek, não, calma aí, cara, peraí, você pode estar desequilibrado aí, deixa eu segurar aí, começa a segurar a onda ali para tentar botar aquilo ali na melhor vibração que ele consegue para poder passar e chegar no nosso corpo físico, tá? É mais ou menos assim que funciona, tá bom, gente? Vamos dar uma conhecida aqui nos nossos chakras. Pincelada. Renata, não se empolga, hein? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Tem uma coisa errada logo de cara aqui. Quem é que mata a charada? Está faltando uma palavra nesse título aí. É que não são 7 chakras, são uns 120. Você não pode, Renata. Você... Vai, Gustavo. Principais. Faltou a palavrinha mágica. Por quê? São milhares de chakras, tá, gente? Milhares de chakras. Esses são os 7 chakras principais, ok? Vamos começar pelo o chakra básico, né? Onde é encontrado? No períneo, cóccix, ali na base da coluna, tá? O elemento ligado à terra, a função principal, a sobrevivência, disfunções físicas que ele pode trazer, entre outros, tá, gente? Problema nas pernas, artrite, ciática, obesidade, hemorroida, está ligado às glândulas suprarrenais, a cor dele é a cor vermelha e o sentido dele, olfato, ok? É esse bonitinho aqui, Peraí, Gustavo. Eu estou tentei imitar as coisas aqui desesperadamente, tomei uma surra do PowerPoint, mas acho que dá para entender, não dá? Dá para entender? Tá, vamos lá. O sacro é esse nosso segundo aqui, que fica abaixo do umbigo, né? O elemento dele é a água, a função principal, procriação, genitais, prazer, desejo, disfunções, problema nas costas, disfunção do útero, problemas renais, frigidez, impotência. Ele está ligado aqui, glândulas, testículos, ovários, a cor dele é a cor laranja, né? E o sentido é o paladar. Nós temos o chakra do plexo solar, né? Esse já está um pouco acima do umbigo, é ali do nosso amigo André Luiz e do Cláudio Luiz também. Acima do umbigo, o elemento é o fogo, função principal, vontade. Cadê o juiz? Está atrapalhando o goleiro aqui, eu vou parar o jogo. Laser na cara do goleiro não vai. Qual que aperta, Lu? Né?
ligado ao elemento fogo, principal vontade, função principal, vontade, poder, segurança, disfunção física, distúrbio digestivo, diabetes, úlcera, a glândula pâncreas, suprarrenais, cor, amarelo, né? E o sentido, a visão. O cardíaco, verdinho, está ali na altura do nosso coração, no meio do peito. Amor, carinho. Quem é que fez? Nossa, é o nosso. Disfunção, distúrbio cardíaco, pulmonar, problema de pressão, a glândula, o timo. Isso aí eu já ouvi a Renata falar. A cor é o verde e o sentido é o tato. Laringe. Você falou daquela meditação, lembra uma vez? Que ela fazia emanação da luz rosa porque o timo tem essa. Eu lembrei. Laríngeo, né? Ele está onde? Garganta, elemento éter, espaço. Eu fui pesquisar o que é esse elemento éter. Vocês já tinham conhecimento desse elemento éter? É ar, fogo, terra. É a mesma coisa que o etéreo. Ele está entre os elementos. Exatamente. Né? Entre os elementos. Não o éter. Eu tive que olhar porque eu não sabia. Função principal criatividade, comunicação. Disfunção, dores de garganta frequente, distúrbio tireoide, problemas auditivos, pescoço frequentemente dolorido. A glândula está ligada à tireoide e à paratireoide, a cor é azul claro, o sentido audição. Faltou falar uma coisa sobre o chakra, gente, que essa frequência que ele tenta equilibrar ali, que vem dos corpos sutis para passar para o nosso corpo físico, ela pode ser alterada tanto para mais quanto para menos, tá? Se você se vier com uma frequência muito maior, não é que tá bom não, vai dar ruim também. Vamos lá. O chakra frontal, né, tá aqui entre os olhos, no meio da cabeça. Elemento luz, função principal visão, intuição. Disfunções, problema de visão, dores de cabeça, problema de sono. Está ligado à glândula hipófise, né, que é a mais conhecida. A cor é o índio, sentido visão. E por último, temos no topo da cabeça, porque ali está, não tem como, né? Mas ele está, na verdade, no topo da cabeça, é o coronário, elemento pensamento, função principal compreensão, disfunção física, dificuldade de aprendizagem, confusão, depressão, né? A glândula é a glândula pineal e a cor dele é a cor violeta. Bom, eu estou estranhando que ninguém está preocupado e ninguém ainda me perguntou, Paulo Luiz, espera aí, quer dizer então que se eu tiver um chakra lá do meu plexo solar desequilibrado, eu posso vir a ter um câncer, posso morrer? Aí eu vou ter que responder para vocês, pode. Você está perguntando isso, eu vou falar que pode. Mas não é para ninguém desesperar, tá, gente? Porque o Dupletec, ele é um cara bacana, ele faz bem o trabalho dele. Então, o que acontece quando você tem uma disfunção aqui no plexo solar? Você vai ter, a princípio, o quê? Uma dor de estômago. Você está com algum problema emocional, alguma coisa mal resolvida. Aí vem aquela dor de estômago. Né? Aí você vai na farmácia, compra busca, como é que é o negócio? Compra um Buscopan, né? Um negócio lá, toma. Pô, melhorou. Resolveu o problema emocional? Não. Só tirou a dor ali. Passar um tempinho, aí tu vai no médico, a gastrite. Aí tu vai tratar, o problema emocional tá lá, continua, vai virar o quê? Uma úlcera. Aí você não resolveu ainda esse problema, passando, aí pode vir a virar um tumor, pode vir a desenvolver um câncer, você pode vir a óbito, né? Mas não é para desesperar, tá? É só a título de informação. Por quê?
eu não falei para vocês ainda uma coisa fundamental para que a gente tenha esse problema da doença psicossomática nos afligindo, que é o... Vamos lá, Gustavo. É o IT. O que é IT, Luiz Cláudio? O que é IT, Luiz Cláudio? Não é aquele palhaço malvado do filme, não. Se bem que isso aqui também, a combinação disso aqui é bem do mal, né? Eu já dei uma cola com um casinho que eu contei agora, né? O que é o IT? Intensidade e tempo. Então, para a doença psicossomática te afetar de forma mais grave, né, você sofrer mais com ela, você precisa ter essa combinação de coisas. E é isso que a gente tem que evitar. A gente não pode deixar que ela venha com uma intensidade muito forte e nem pode deixar esse desequilíbrio emocional levar muito tempo, perdurar por muito tempo. Ah, Luiz, mas como é que eu faço? Né? Como é que a gente faz com a dor de um ente querido? Eu não vou sentir? Ai, né? Como é que eu faço com preocupações que eu estou para perder o emprego? Vai ter preocupações, né? Vai ter preocupações. Como é que você faz? Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente, né? Lembra do Emmanuel? Aquela frase que alguém falou, contou para mim, eu adorei, trago isso para quase todas as palestras, não lembro quem foi que falou, não sei se foi Ismael, que ele falou, você não pode evitar que um pássaro pouse na sua cabeça, mas você pode evitar que ele crie um ninho. Eu falei isso na minha primeira palestra, quando eu estava falando sobre pensamentos, mas cabe aqui também. Você está com um desequilíbrio emocional forte, alguma coisa que está te afetando, está te prejudicando, algum sentimento ruim que está ali persistindo, às vezes você não tem como evitar esse pensamento, né? Quem é que vai evitar a morte de um ente querido? Quem é que vai, né, perder o emprego, como eu disse? Ele vem, mas você pode evitar que ele faça um ninho. Você não pode alimentar aquilo, não pode deixar essa intensidade aumentar, né? E principalmente não pode deixar que isso se estenda por muito tempo. Aí o teu duplo etérico não vai aguentar, aí o pratinho vai cair e a doença vai chegar ao teu corpo físico. Ok? Agora deu para entender o que eu estava querendo, aonde eu estava querendo chegar. Na evolução dos dois mundos, eu fui dar uma lida lá, quando eu tirei aquele material do estudo do Grupo Espírita, ele finaliza, né, de uma forma, eu falei assim, nossa, eu gostei, caiu como uma luva aqui para a minha palestra. Tem algum candidato para eu não acho que eu leio bem, não. Alguém lê melhor do que eu? Não será lícito, porém, esquecer que o bem constante gera o bem constante e que, mantida a nossa movimentação infatigável no bem, todo o mal por nós amontoado se atenua gradativamente, desaparecendo o impacto das vibrações de auxílio nascidas a nosso favor, em todos aqueles aos quais dirijamos a mensagem de entendimento e amor puro, sem necessidade expressa de recorrermos ao concurso da enfermidade para eliminar os resquícios da treva que, eventualmente, se nos incorporem ainda ao fundo mental. Evolução em dois mundos. Gente, ainda tem o finalzinho, uma outra parte, tá? Isso aqui é o finalzinho mesmo do livro, tá? Tem um restinho ainda. Tá claro isso aqui, gente? Gentileza gera gentileza, né? Ficou alguma dúvida? Né? Para que vamos trazer enfermidade? Vamos lá, vai melhorar agora. Aí acaba o livro, tá? Continua? Vamos. Quer ler? Amparo aos outros cria amparo a nós próprios, motivo porque os princípios de Jesus, desterrando de nós animalidade e orgulho, vaidade, cobiça, crueldade e avareza, e exortando-nos à simplicidade, à humildade, à fraternidade sem limites e ao perdão incondicional, estabelecem, quando observados,
a imunologia perfeita de nossa vida interior, fortalecendo-nos o poder da mente na autodefesa contra todos os elementos destruidores e degradantes que nos cercam e articulando-nos as possibilidades imprescindíveis à evolução para Deus. Que final lindo, né, gente? O que quem está dizendo, cara? Né? Jesus, né, colocou para a gente, né? Vamos nos livrar, vamos tirar da gente, vamos expurgar da gente animalidade, orgulho, vaidade, cobiça, crueldade, avareza, né? E vamos colocar para a gente, vamos praticar a simplicidade, a humildade, a fraternidade, né? O perdão incondicional, né? Estabelecem, quando observados, a imunologia. Cara, se a gente conseguir fazer, pelo menos tentar ou chegar próximo disso que Jesus nos passou, né, essas doenças já ficariam uma distância muito boa da gente, já nos trariam uma tranquilidade muito maior. Eu achei lindo o final desse livro e quis trazer para vocês. Tá? Algum comentário sobre? A importância da prece é isso, que a gente começa a ensaiar na própria prece, depois a gente bota em ação. A gente, na hora de orar, ao invés de ficar pedindo, Senhor me dê saúde, Senhor me dê dinheiro, Senhor me dê não sei o que, não. Pedir para todo mundo, né? Encarnados, desencarnados, já começa no exercício de amor ao próximo. Então, a gente já aprende a pensar coisas, né? Olha, fulano, os que não têm agasalho, os que não têm alimento, a gente já começa a pensar no outro. E aí a gente já está começando a encaminhar para praticar. Né? Tudo é uma coisa ligada à outra. É um conjunto. Aí, no caso, não existe a doença, existe o doente. Não ouvi, desculpa. Não existe a doença, existe sim o doente. Vamos lá, Tatá. Bom, vou partir aqui para o meu encerramento. Né? A Selminha já deu um spoiler, mas tudo bem, não tem problema não. Tô brincando. Tô brincando. Gente, por que eu falei para vocês lá no início, né, que eu, nesse meu fechamento, eu ia explicar por que eu trouxe para vocês a doença psicossomática. Gente, é pelo momento que a gente está vivendo. Né? Nós estamos na transição, caminhando ali para o final nessa transição, né, de provas e expiações para a regeneração. A gente já tem até discutido muito isso entre a gente nos nossos estudos, a gente tem assistido várias palestras, né, palestrantes sérios, inclusive o Haroldo, a Mônica, e todos eles já deixaram claro, né, gente, não tem o que temer, isso, né, depois da tempestade, né, nós temos que confiar, não só acreditar. Haroldo falou isso, eu achei maravilhoso. Acreditar em Deus, gente, é fácil. Você acredita em Deus? Eu acredito. Você acredita em Deus? Eu acredito. Você acredita em Deus? Acredita. Mas você confia em Deus? Não, eu confio, mas, pô, tá acontecendo muita coisa ruim? Tá, né? Confia ou não confia, gente? O difícil não é acreditar, o difícil é confiar, e temos que confiar. Cristo está no comando, não temos que ter medo. Esse momento, mas tem necessidade? Gente, a misericórdia é divina. Segundo as orientações desses palestrantes, desses médios, o umbral grosso praticamente não existe mais. Né? Aqueles irmãos totalmente voltados para o mal, aqueles que não têm jeito, que vivem só em função de evitar a nossa evolução, evitar a evolução do planeta, que jogam contra, já não estão mais aqui, já foram. Tá? E os demais irmãos, né, que tinham uma evolução ainda menor, estão tendo a sua última oportunidade. Por isso, o nosso planeta está passando pelo que está passando hoje. Já foi comentado em palestras recentes, a do Walter, teve uma outra também. A nossa psicosfera, ela está pesada, está carregada. Né? O negócio está
Por quê? Porque esses irmãos estão tendo a última oportunidade de... aí vem o egoísmo, né? O que é que eu tenho com isso? Eu que vou passar agora por causa dos outros que estão... Gente, isso é uma oportunidade de aprendizado para a gente que a gente não tem noção, né? Esses irmãos, alguns estão se salvando. Que maravilha, ótimo. Ovelhas recuperadas. Aqueles que não têm jeito, continuam no mal aí com esses crimes hediondos, com corrupção, com briga por poder, com guerra, infelizmente vão fazer a passagem, não vão ter mais como ficar aqui, já vão ser encaminhados para outros locais, né? E nós temos a oportunidade de observar isso tudo, a gente não pode sucumbir, por isso que a gente tem que acreditar, porque a gente não pode sucumbir, a gente tem que ter força para passar por isso e tomar como um aprendizado. Eu tenho um ponto de vista, né, que tem tanta coisa ruim, tanta gente fazendo isso, fazendo aquilo. Eu sou totalmente contra isso me incomoda. Gente, ótimo para mim, isso está me reforçando, está reforçando a minha fé, está reforçando a minha vontade de crescer, de evoluir, de estar no bem. Então, sabe, assim como os irmãos estão tendo a oportunidade deles, a oportunidade é para todos, depende do ponto de vista. A gente não pode ter um ponto de vista egoísta e achar que, por que eu tenho que passar por isso? Se eu não sou mal, eu tenho que ficar assistindo isso tudo, né? Vamos seguir em frente. Está no nosso momento, gente, de... eu já falei isso também numa palestra, mas eu gosto muito de repetir, da gente trabalhar mais, né, o nós e sair um pouco do eu, parar de ficar olhando para o próprio umbigo. Eu. Não, o momento é nós. É o seu spoiler, né? O momento é nós, o momento é da gente começar a pensar nos outros, o momento é da gente começar a dividir tudo com os outros, o momento da gente estar... A gente não cabe mais a pessoa ficar olhando só para o umbigo, não vai ter espaço. Não é assim que vai funcionar um planeta de regeneração, né? Outra coisa que eu gosto muito de falar também, gente, importante, a gente valorizar, parar de valorizar tanto o ter, né, e valorizar mais o ser. Não importa o que eu tenho, o que eu quero ter, o que eu quero conquistar, o que eu tenho... O mais importante é o que eu sou, o que eu quero ser, quem eu quero ser. Vamos começar a trabalhar mais com isso. Vamos pensar mais, né, no que a gente quer ser, onde a gente quer chegar. Tá? Bom, Gustavo, vamos lá. Então, gente, vamos cuidar do nosso espírito para que o nosso corpo não adoeça. Tá ok? Muito obrigado para vocês. E agora nós vamos passar para a segunda parte da reunião, que é o passe, com o seguinte comentário. Já tem noções do que é o chakra, não tem? Não tem? Todo mundo já tem, né? Então, no passe, como é um passe espiritual, pode ser que tenha alguma coisa a mais que o mentor esteja vendo, que aquela pessoa esteja precisando, e esse alguma coisa a mais vai ser trabalhado. Ou, no mínimo, né, ali nós tentamos com nossa vontade, com a nossa bioenergia. Bioenergia é uma energia que ela é comum a qualquer ser vivo, tá? Mas o ser humano, por ser dotado de inteligência, ele tem a capacidade de direcionar através da sua vontade essa energia para ajudar um próximo. E ali o que a gente tenta fazer é justamente equilibrar o quê? Os chakras, tá? Por isso que até o colega na penúltima reunião, o Eduardo, ele falou assim, qual é o sinal que vocês fazem lá? Porque quase todo mundo dá um passo para trás na mesma hora quando acaba o passe. Eu falei, tu estava de olho aberto ali, de rabo de olho. Eu senti todo mundo. Eu falei, foi uma coincidência, nem sempre é todo mundo junto. Mas é porque existe, né, aquela prática da gente tentar energizar e equilibrar os chakras de todos vocês, de todos nós. Tá ok? Muito obrigado, gente.